Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui no canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado do Café com Política é o prefeito de Carandaí, Kiko Dutra. Prefeito, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu é que agradeço, Letícia, você e toda a equipe do Café com Política do Jornal O Tempo. Muito obrigado pela oportunidade. Prefeito, a gente chegou, 100 dias de gestão. A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor: como que o senhor encontrou a prefeitura e o que deu para poder fazer nesses 100 dias? Qual o balanço que o senhor faz? Olha, Letícia, é um compromisso muito grande quando assumimos uma gestão e, evidentemente, a gente vem enfrentando grandes dificuldades desde a transição do ano passado, que é a falta de transparência, e com desafios e surpresas diárias. Nós temos problemas no transporte escolar, onde a gente encontrou um volume de quilômetros a mais por dia, de quase 1.300 quilômetros, numa cidade com 25 mil habitantes. Isso aí, totalizado no final do ano, vai gerar uma economia para um município de mais de 2 milhões. Em 4 anos, 8 milhões significa a construção de 2 escolas para tempo integral. Como também na saúde, nós tivemos surpresas extremamente desagradáveis. Nosso hospital com índice de óbito em 47 leitos, de 45 pessoas em 2024. Se a gente fizer um comparativo com Ibiapaba, Barbacena, que tem mais de 150 leitos, nós tivemos um óbito por infecção hospitalar, em torno de 9 a 10 pessoas. E uma situação extremamente assustadora. O nosso hospital teve um faturamento junto ao Ministério da Saúde de 677 mil. O município teve que fazer um aporte de mais de 12 milhões, o que sangra o cofre da prefeitura, impossibilitando investimentos. Perdemos o credenciamento da obstetrícia, que foi fechada, e perdemos recursos do nosso município na equipe multi, no agente comunitário, na ordem de mais de 3, 4 milhões de reais, tanto no hospital quanto na Secretaria de Saúde, que do próprio programa do governo estadual do Opera Mais, o município deixou de receber uma quantia significativa. Comparado a Barroso, que tem um hospital e tem uma população em torno de 20, 21 mil, próximo da nossa, Barroso, no hospital municipal, recebeu mais de 6 milhões, enquanto Carandaí recebeu pouco mais de 1 milhão, que é o piso. Então, principalmente saúde e educação, as surpresas foram muito tristes, e a desorganização, que entra pela questão da educação inclusiva, preconizado numa lei federal, de garantir o espaço, garantir o apoio aos profissionais, às famílias. Nós não temos planejamento nenhum, sequer os cargos criados, como preconiza a lei. Estamos trabalhando fortemente para a gente fazer isso. Durante os 100 dias, a gente entrou num processo de recuperação da parte urbana, que a cidade encontrava-se num caos verdadeiro, com abandono das ruas, muito buraco. Algumas já não tinham mais buracos, viraram um buraco só. A cidade toda suja, as praças acabadas. E a gente está num momento de planejamento para o futuro, com olhar no futuro, para a gente buscar uma melhoria em todos os setores, na agricultura, área social, educação, saúde e na gestão do município, que precisa ser eficiente para ofertar um bom serviço a toda a população. Se pudesse escolher 3 pilares, ou uma obra, o que o senhor pretende deixar ali como legado da marca da gestão do senhor de prioridade? Olha, Letícia, nós criamos e estamos planejando um banco de projetos para o nosso município, onde nós faremos investimentos ainda esse ano, um investimento vultuoso. Se a gente analisar ano passado, o nosso município conseguiu captar, em termos de recursos, menos de 10 milhões durante 4 anos, de 2021 a 2024. Para esse ano, a nossa expectativa é de chegar a 30 milhões para investimento no nosso município. Multiplicando isso por 4 anos, a gente ultrapassaria aí a casa de 100 milhões. Se a gente ainda tiver uma queda, nós vamos ficar de 100 a 120 milhões. E, evidentemente, nós temos escolas num estágio muito ruim. As escolas precisam atender a legislação com tempo integral. E, praticamente, nós temos apenas uma que teria essa condição de atender a contento tanto os profissionais da educação quanto os nossos alunos, que precisam de um espaço adequado para cumprir o tempo integral. É impossível você colocar o aluno dentro de uma escola que não tem uma quadra, não tem uma área de diversão para que ele fique 8 horas. É injusto com a criança, é injusto com os professores. E, lamentavelmente, o município segue essa rotina porque a lei está obrigando. Mas nós precisamos adequar e lançar essas obras de imediato, e queremos iniciar a primeira escola para tempo integral ainda esse ano, e as outras dentro do planejamento para os anos sequenciais. Outra obra essencial para o nosso trabalho
é a recuperação do Hospital Municipal. Ficou em obra por diversos anos e hoje, quando chove, chove mais dentro do hospital do que fora. Nós temos um telhado completamente comprometido, nós tivemos fiações pegando fogo quando ligava equipamentos na cozinha, na lavanderia e também na área de bloco cirúrgico, na área de imagens, e a gente precisa recuperar imediatamente, recuperar o alvará sanitário, que desde 2023, 2022, que o município não tem alvará do hospital. Nós já tivemos a reunião com a equipe do secretário estadual de saúde, Fábio, que nos deu uma atenção. Tive uma reunião com o ministro Padilha, no Ministério da Saúde, que possibilitou a gente trazer um treinamento de gestão do Albert Einstein para capacitar e, ao mesmo tempo, dar condições de uma evolução administrativa e hospitalar adequada para o nosso hospital, que é de pequeno porte, com 47 leitos, mas faz parte da rede e pode ter um papel importante para atender uma rede ali em torno de 80 mil famílias na nossa região. E um outro ponto que a gente ficou muito triste na saúde, o nosso hospital era classificado nível 4, nós perdemos 50% da classificação devido ao péssimo atendimento, ao péssimo funcionamento, caímos para nível 2. Isso é muito triste para a população de Carandaí e para todas as famílias da região que procuram a saúde. A infraestrutura é um outro gargalo. Nós temos ruas em péssimos estados, nós temos problemas na zona rural, com estradas, com pontes, que a gente precisa ter uma frente de trabalho. E quando eu falo num montante desse para 4 anos, é com muito trabalho, com muito suor, para a gente buscar esse recurso, economizar aquilo que a gente puder na gestão, para a gente colocar. A política só faz sentido para mim se for para estar a serviço do povo. A gente garantindo a melhoria. É a grande vitória. O município não é um banco que vai gerar economia, tem que ter uma poupança. Ele tem que ter e tem que colher a satisfação da nossa população. É o meu grande sonho para Carandaí. É um legado que deixei em 2012, quando em pouco tempo, em menos de um ano, realizamos diversas obras de pavimentação, construção do pronto atendimento, construção de prédios escolares, aquisição de frotas para atender bem a população. E eu quero ter certeza e uma segurança muito grande. Chegar ao final de 4 anos, poder realmente olhar no retrovisor e ter a felicidade de ter cumprido o meu papel. O senhor falou bastante do hospital. Eu queria perguntar para o senhor sobre a questão do hospital regional ali de Lafayette. Se o senhor acha que esse hospital vai acabar ajudando o Carandaí, como que o senhor vê, assim, se de fato vai sair do papel esse hospital? Olha, a nossa expectativa é que sim. Conversando com o Leandro, que é o prefeito de Lafayette, um grande amigo, e a nossa torcida é que realmente ele saia do papel e venha atender aos municípios da nossa região. Nós já temos o regional em Lafayette que atende, mas é insuficiente para fazer esse atendimento. O de Lafayette viria em um bom momento para tirar o sufoco. Durante essa semana, nós tivemos um problema com transferências de pacientes. A família teve que acionar judicialmente, porque a gestão de leitos é responsabilidade do Estado. E muitas vezes isso ocorre com frequência em diversos municípios. O hospital regional, ele possibilitaria mais uma abertura, mais portas para atendimento. E a gente sabe que a saúde, de um modo geral, carece de muito apoio. Nos preocupa, no entanto, o custeio, que, segundo algumas informações, o Estado concluiria a obra e deixaria o custeio a cargo dos municípios. E aí a gente tem que cuidar da nossa legislação. A saúde tem que ter uma participação dos 3 entes, governo federal, estadual e municipal. O senhor falou de recursos, municípios ali de pequeno, médio porte que sofrem bastante com esses recursos, Eu queria perguntar para o senhor como que você vê algumas discussões ali, principalmente no Congresso, que alguns prefeitos, algumas prefeituras têm reclamado que pode diminuir os recursos para o município, como a questão da isenção do imposto de renda, a gente tem a reforma tributária, como que esses assuntos acabam impactando o município em questão de arrecadação? Os municípios vivem com a sazonalidade do FPM. A gente tem um sobe e desce da arrecadação, que já é um grande desafio, Da mesma forma o ICMS. Quando o mercado vai mal, isso afeta diretamente. E é evidente que essa dedução do imposto de renda, apesar dela ser benéfica para toda a população e é uma expectativa geral no Brasil inteiro, mas o governo, nesse momento, precisa garantir uma compensação aos entes federados, porque os municípios não têm como fazer uma mágica e repor esses recursos. E, é evidente, o cobertor é curto. Se você puxar
gerando essa isenção sem a compensação, você vai descobrir algum setor do município, seja área social, agrícola, saúde, educação, vai faltar dinheiro. A gente fala aí algo em torno de 11 bilhões no país relacionados ao imposto de renda. Então é preocupante ter uma comissão criada pela Confederação Nacional de Municípios para discutir junto ao Ministério todo o processo de trâmite desse projeto, e é importante que os nossos deputados, senadores, atentem a tudo isso para que garantam uma receita para que a gente cumpra o básico, o essencial para as famílias. Afinal de contas, tudo é decidido em Brasília, mas as pessoas vivem e necessitam dos serviços nos municípios. Então toda mudança ela tem que ser estudada de forma muito profunda. Eu tenho a expectativa, sim, da isenção para todas as pessoas, que é um direito delas, e de ter essa redução nessa carga tributária. Mas nós temos que ter uma compensação. O ministro Haddad falou sobre a compensação via as grandes fortunas. Seria uma alternativa e mais do que justo. Então esse estudo cabe ao Ministério da Fazenda, mas o que pedimos é que os municípios possam acompanhar e ter as informações necessárias para a gente não ser pego de surpresa. Como que está o relacionamento do município até com o governo federal, com o governo do estado em relação a recursos? Se tem sido suficientes? Como que tem sido esse relacionamento? Olha, Letícia, eu consigo ter um trânsito muito bom tanto no governo do estado, e a qual agradeço toda a equipe de secretários, mesmo os deputados ligados à base, como da mesma forma em Brasília, com o governo Zema aqui, com o governo Lula lá, com seus secretariados, seus ministros. Eu tenho que ter um diálogo de cortesia, um diálogo de trabalho. A gente tem os momentos da política que vamos debater os ideais. No momento, o meu ideal, independe de direita, esquerda, centro, é focar naquilo que o meu município precisa. É poder contribuir com a minha região, contribuir com o Estado, com a União, dentro daquilo que o nosso município possa melhorar. Eu sei que melhorando o meu município, eu estou melhorando um cantinho do país. E esse é o meu sonho, e eu não quero, de forma alguma, trazer dificuldade no trato, na tratativa, tanto com o governo do estado quanto com o governo federal. Eu preciso zelar, em primeiro lugar, pela população da minha cidade. O senhor falou ali no início da questão de prioridades, questão de infraestrutura, né? Uma demanda ali, uma estrada que corta a região é a BR-040. A gente teve no governo Dilma ali a promessa de concessão, mas que acabou não acontecendo, e a gente agora teve ali a assinatura do contrato, prometendo a duplicação ali da rodovia. O senhor acredita que, de fato, agora finalmente isso vai sair do papel? Qual que é a expectativa do senhor? Letícia, eu fiz parte de um movimento da SOS 040 desde quando tive meu primeiro mandato de vereador. Posteriormente de vice, de prefeito, e foi um momento de muita luta. A pista era muito estreita, com muitos buracos. Depois da concessão melhorou um pouco, mais longe das necessidades que a gente tem. A 040 é uma das rodovias mais movimentadas do Brasil e carece muito. Nos últimos 15 dias eu tive a infelicidade na minha cidade de ter a fatalidade de 4 vítimas em acidentes na rodovia 040. Então as muretas centrais, a melhoria na duplicação das pontes, dos acessos, é extremamente necessário para todos os municípios que são cortados pela rodovia 040. Esperamos sim que a empresa EPR, o grupo que assumiu a concessão, que venceu a licitação, que ele cumpra o que foi contratado, que é nesse prazo aí de 5 a 7 anos, fazer toda a duplicação desse trecho. Nós queremos acreditar que o projeto apresentado até agora para nós, que ele seja cumprido fielmente. E assim, eu acho que toda a nossa região ali, Carandaí, Conselheiro Lafayette, Ressaquinha, Cristiano, Congonhas, Ouro Branco, todo mundo tem essa expectativa, e muito mais do que a expectativa, é uma necessidade. Eu tenho 2 distritos, o distrito de Hermilo Alves, que é um grande risco na travessia de milhares de pessoas, e outros que moram na região da zona rural. As comunidades campestre, Moreira e Chuí, que da mesma forma, em Gerais, que tem que fazer a travessia sem trevo, sem nenhuma segurança para as suas comunidades, como o distrito de Pedra do Sino, que é um ponto industrial da nossa cidade e que tem uma segurança mínima.
Depois de muita briga judicial, tive um apoio muito grande do Dr. Fernando Almeida, que é promotor do Ministério Público Federal. Há tempos atrás, há anos atrás, conseguimos colocar algumas lombadas que gerou um pouco de segurança. Mas são paliativos. A gente precisa de uma obra que realmente oferte segurança a toda a nossa população. Da forma como foi colocado, o senhor acredita se realmente sair do papel isso ou precisa de mais esse projeto? Eu acredito que se sair do jeito que está no papel já nos ajuda. Não tenho conhecimento no total. Tive de alguns trechos parciais. Acho que ainda precisa ser discutidos alguns pontos onde serão construídos as rotatórias, os viadutos, para a gente ter uma delimitação do quantitativo de entradas para os municípios. Porque, a princípio, pelo que foi mostrado, o meu município, por exemplo, ficaria com uma entrada, né? Mas eu não tenho ainda certeza que eu preciso ver o projeto integralmente. Um dos desafios de cidades de médio porte é geração de emprego e renda, né? Para que a população não saia do município buscando oportunidades em outras cidades. Como que o senhor tem trabalhado essa questão ali em Carandaí? Olha, nós já estabelecemos um contato com o programa Investe Minas. Estamos fazendo avaliação de diversos terrenos e o pessoal do estado vai fazer avaliação para fazer aquisição, onde nós vamos montar um condomínio, um distrito industrial, que é a busca pela oportunidade de emprego e oportunizar as empresas um espaço adequado com infraestrutura para instalar no município. Nós já temos algumas áreas que a gente já está em negociação com 5, 6 empresas que deverão habilitar num edital para participar da concorrência por esses terrenos. É uma situação difícil que depende de uma política macro da economia nacional. Ela tem que ir bem para gerar emprego. Mas o município tem que fazer o dever de casa. Nós precisamos ter uma área adequada, ter um espaço adequado e, obviamente, também fazer a nossa propaganda, a nossa divulgação. Estamos às margens da 040 e temos terrenos próximos à 040 que estão sendo avaliados para que a gente possibilite e seja atrativo. Nosso município é um dos principais produtores de hortifrutigranjeiros do estado e do Brasil. Nós temos uma cadeia produtiva riquíssima e isso pode criar um casamento interessante com empresas do ramo, juntamente com o agronegócio da nossa cidade. A gente está a todo instante trabalhando e focado no desenvolvimento econômico e buscando o apoio aqui no estado do Minas Invest, onde a gente vai colocar a sala mineira, colocar o posto da UAI para funcionar em breve, que o município não tem, que facilita, e também o Cine, para garantir a oportunidade de mercado de trabalho. Uma das primeiras ações que o senhor tomou como prefeito foi um veto ali, questão de reajuste de verba indenizatória ali da Câmara Municipal, isso, dos vereadores. Como que ficou a relação do senhor depois com a Câmara, depois desse veto? Olha, nós elegemos um grupo de vereadores, esse grupo aumentou pós a eleição. Hoje nós temos na bancada de governo 8 vereadores, uma vereadora e mais 7 vereadores. Temos 3 vereadores, são opositores, mas temos diálogo com todos eles e nós conversamos antes mesmo do veto, coloquei de forma clara o meu entendimento que não era o momento, né, e que teria que ser melhor justificada a matéria e se o projeto fosse resolução, caberia à Câmara, mas um projeto que viria naquele momento para o Executivo, eu entendi e conversei com o jurídico, busquei a opinião pública de lideranças nossas e entendi por bem naquele momento a gente fazer o veto. Isso não me atrapalhou na relação com os vereadores, com a bancada e espero que não atrapalhe. Eu acho que o comprometimento dos 7 vereadores, mais a vereadora, que são da minha bancada, está muito claro. O objetivo é o desenvolvimento da cidade. Apesar daquele momento, eles têm entendido que tinha uma perda inflacionária, mas eles também compreenderam o veto e tiveram a consciência de que o prioritário nesse momento, o número 1 para a nossa cidade, é o desenvolvimento do município. A gente teve recentemente uma eleição da Associação Mineira de Municípios. Sim. Queria perguntar para o senhor o que o senhor espera dessa nova gestão e se o senhor ficou satisfeito ali com a escolha, né, do prefeito de Patos, o Luiz Eduardo Falcão. Eu fiquei satisfeito, até porque estou na comissão com Luiz Eduardo Falcão, que é um grande amigo próximo, prefeito de Patos de Minas, foi reeleito com 82% e tem propostas arrojadas para trazer a discussão da Associação Mineira de Municípios para a Assembleia, discutir com todos os prefeitos,
Conheço pouco o Dr. Marcos Vinícius, não tem nada contra, me parece que fez uma boa gestão, mas entendo que prefeito tem que ser representado por prefeito. O Dr. Marcos deixou o mandato, não é mais prefeito. E a gente, como mineiro, sabe que o calo aperta naquele momento que você está no cargo. Depois que você deixa, você relaxa um pouco. Então o Falcão está no cargo, ele sabe dos desafios, ele conhece bem a situação, e as propostas do Falcão foram construídas com um grupo de apoio que iniciou em dezembro do ano passado, nas primeiras conversas aqui no município, o nosso querido amigo João Marcelo, prefeito de Nova Lima, onde a gente conversou, delineou algumas propostas e a gente seguirá firme com o Falcão para que a gente consiga cumprir essa agenda com todos os municípios. Com todo o respeito ao Dr. Marcos pelo trabalho, parabéns a ele, mas fiquei muito feliz com a vitória de um grupo que pretende fazer a diferença pelos municípios na defesa de questões que muitas vezes são repassadas pelo governo federal e estadual para os municípios, que é o caso da segurança pública, que implica no custeio da parte mecânica, de gasolina, da polícia militar, da polícia civil, que muitas vezes ficam na dependência da maioria dos municípios e geram uma sobrecarga aos municípios mineiros. Isso tem que ser equalizado pelo Estado e é uma das pautas da associação. Como os municípios 0,6 de FPM, que tem uma necessidade urgente de um apoio maior ainda, de uma estrutura, de uma assessoria. E esse acompanhamento é fundamental. Essa semana estive com o Falcão, com o Dr. Diego, junto ao Tribunal de Contas, com o presidente Durval Ângelo, que aceitou um dos pedidos do nosso presidente eleito, que é a criação da escola da AMM, vinculada à escola do Tribunal de Contas, para capacitar tanto os gestores quanto os servidores para requalificar a administração pública. O senhor falou de uma assembleia, né, de consultar ali todos os prefeitos. Eu queria perguntar se isso, de alguma certa forma, pode engessar. Não, pelo contrário. É a gente trazer todos os assuntos para a plenária e discutir com os prefeitos, né? Nós não podemos ter apenas um grupo de 6, 5, 10 prefeitos, 15, que vão decidir por 853. Nós precisamos democratizar a participação. E esse é o foco e o objetivo número 1 da gestão do Falcão frente à AMM. Eu queria perguntar para o senhor como que o senhor tem avaliado ali a questão do governo do estado, pensando ali principalmente em 2026, se o senhor já tem ali, alguns nomes já vêm sendo colocados, né, em questão estadual do vice-governador Matheus Simões, tem o nome do Cleitinho, do Rodrigo Pacheco. Como que o senhor vê esses nomes sendo colocados? Como que o senhor avalia esse cenário para 2026? Olha, Letícia, eu acho que o cenário ainda é está muito cedo para a gente fazer qualquer avaliação, né? Nós temos aí o professor Matheus, que é uma pessoa extremamente gentil, preparado, da mesma forma como o ex-presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, extremamente preparado e em condições de disputar as eleições, assim como o professor Matheus. E temos na pessoa do Cleitinho, do senador, um senador muito vigoroso, né, que a população acompanha a todo instante todo o seu trabalho. Eu acho que dentro das definições, a gente vai estar avaliando e buscando o melhor para Minas. Nós precisamos de um governo que tenha diálogo com a gestão municipal, um governo que tenha diálogo com o governo federal e que, principalmente, tenha um cuidado, o sentimento de estar aqui fazendo uma gestão para os mineiros, com os olhos voltados no desenvolvimento e buscando a melhoria para o nosso estado. A gente ainda tem muitos gargalos, apesar dos avanços. Nenhuma gestão, nem municipal, nem estadual, nem federal, resolverá todos no tempo que a gente espera. Mas a gente precisa ir estabelecendo prioridades e definindo essas pautas. E eu espero que os três, se vierem a disputar, e possam colocar propostas claras e objetivas até para facilitar a nossa adesão e a nossa participação. Prefeito, já caminhando para o final da entrevista, o senhor falou muito da questão do hospital, da importância ali da saúde do município. Queria que o senhor falasse um pouco do que tem sido feito em prazos, metas, do que a população pode esperar tanto para o hospital ali municipal, o que vai ser feito ali para a área da saúde, e principalmente porque o hospital estava vindo em uma situação bastante delicada, né, como o senhor falou. Sim. O hospital, Letícia, nós já estamos providenciando uma série de reformas e alterações. O projeto já está na vigilância sanitária para que a gente, em primeiro lugar, alcance o alvará sanitário, que é o ponto básico. E tem funcionado sem esse alvará? Tem funcionado sem alvará.
e automaticamente o hospital sofre perdas de dinheiro em virtude disso. Outro ponto importante é esse cuidado humanizado e de saneamento de questões que o hospital não tinha as comissões saneantes obrigatórias, técnicas, que o hospital tem que ter. É uma confusão da direção técnica com a direção administrativa. Então, nós estamos preparando uma legislação para adequar de uma forma melhor, e isso que nós buscamos na gestão Albert Einstein, junto ao Ministério da Saúde, para requalificar o nosso hospital, colocar ele na rede vocacionado para que ele funcione e atenda bem não só a população de Carandaí, mas toda a região. E claro, nisso vem os investimentos. Nós temos uma programação de investimentos significativos na estrutura e na parte de equipamentos. Já investimos muito em saúde, na secretaria de um modo geral. Já assumimos o município com uma fila de mais de 12 mil pessoas de procedimentos cirúrgicos e consultas. Hoje nós já reduzimos essa fila em mais de 30%, 40% em menos de 3 meses. Já melhoramos todo o atendimento, colocando a pediatria num plantão de 7 às 19 horas, que não tinha. Melhoramos a questão de fornecimento de medicamentos e equipamentos para garantir o bom atendimento. Então, as ações na saúde, dentro da medida do possível, que nós temos que cumprir a lei de licitações, a gente está implementando de forma muito rápida, para que a gente dê o socorro imediato às pessoas que precisam, dê o atendimento eletivo de acordo com o que as pessoas precisam. Tem um prazo que a gente pode falar daqui até o fim da gestão, que o senhor pretende estar mais ajeitado essas questões ali do hospital? Não, Letícia, eu não me permito até o final da gestão. Se você me quiser fazer um novo convite, eu me proponho a vir aqui com 12 meses e a gente ter um hospital numa situação diferente, muito melhor, e ter a nossa saúde numa condição muito melhor do que o que a gente assumiu. Não é fácil, mas a gente já conseguiu avançar muito. Com mais 3 meses a gente avança mais e, claro, paulatinamente até 12 meses, seria um ano, a gente tem certeza que estaremos com o hospital requalificado e com a saúde completamente diferente do que a gente assumiu. O povo merece respeito e merece uma saúde de qualidade. O senhor, só uma última pergunta, o senhor tinha falado da questão do hospital regional, que se os custos fossem repassados de manutenção desses hospitais para os municípios, isso geraria perdas para o município. O município, o senhor estuda que se isso de fato acontecer, alguma questão de judicializar, alguma questão nesse sentido? Eu acho que não chega nem a questão de judicializar. Eu acho que os municípios envolvidos na região teriam que conversar com o governo para a gente equacionar esse problema, que também não é uma segurança ainda. Isso é um burburinho da possibilidade da conclusão pelo governo do estado e futuramente passar a gestão para os municípios. Esses municípios não tem como arcar com esse custeio. A maioria dos municípios, principalmente os menores, não teriam como arcar com esse custeio. É uma dificuldade. Mesmo o conselheiro Lafayette teria uma dificuldade, que é um município maior. Prefeito, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Sempre muito bem-vinda a voltar mais vezes. Obrigado, Letícia. E estarei à disposição de vocês e quero cada vez mais trazer notícia aqui para o nosso município, na educação, na cultura, e aproveito o convite a toda a equipe de vocês. Nós estaremos comemorando lá 101 anos de Carandaí, da emancipação, e teremos um grande evento. Nosso município vivia numa carência muito grande de bons eventos. Conseguimos recuperar o nosso carnaval com a participação de mais de 35 mil pessoas, e agora vamos fazer o aniversário da cidade, comemorando com o nosso povo, com muita alegria, e recebendo as cidades vizinhas, e vocês são convidados. Obrigado mais uma vez. Obrigada, prefeito. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube, e também no portal otempo.com.br. Até mais.